gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom ainda pecadores. Versículo 9. Logo, então como és agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Só até aí. Pode ser. Vamos fazer uma breve oração e iremos partir para o Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. O Senhor levanta do monturo o abatido e o coloca em lugares elevados, Senhor. Muito obrigado, Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor é cheio de glória e soberano. Portanto, Senhor, que o Senhor cresça e o homem diminua, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor, com Teu Espírito Santo da verdade, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Abra nossos corações, nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos, para entender, compreender e guardar a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, seja lâmpada para nossos pés, luz para os nossos caminhos, que guardemos a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra Ti e nela meditemos de dia e de noite. Que seja repreendida, Senhor, toda ação do diabo, do mundo, da carne de Satanás sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, ó Deus, possa falar no nosso coração. Queremos entrar por meio de Jesus Cristo, o santo e vivo caminho, no santo dos santos. Recebe-nos, Senhor, em graça. Leva-nos pela mão, Senhor. Vem com Tua presença e o Teu poderoso Espírito Santo sobre nós, ó Senhor, com Teu poder do alto, nos capacitar, ó Deus, nos dar arrependimento, nos dar fé, nos dar graça para entender a Tua palavra e ser abençoado pelo Teu Espírito. Guia-nos, ó Senhor, ó Consolador, e seja feita, Senhor, a Tua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus. E amém. Amém, irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele nos deu o mistério da piedade, e o mistério da piedade é o glorioso Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Sabemos que Jesus veio manifestar muitos sinais e prodígios para a glória de Deus Pai, mediante o poder do Senhor Espírito Santo. No entanto, sabemos também que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O principal poder de Deus é o glorioso Evangelho de Deus Todo-Poderoso. Tanto é que Jesus manifestou todos os sinais, como diz em João capítulo 20, foi justamente para que possamos crer em Seu nome. O povo de Deus, como diz Oséias 4,6, carece de conhecimento de Deus. Conhecimento. E esse conhecimento é fundamental para que possamos ter os dons de forma saudável e possamos ter o poder de Deus de forma saudável. Por que, irmãos? Porque em Mateus capítulo 7 nos fala que muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome fizemos milagres, em Teu nome expulsamos demônios. Mas o Senhor dirá: apartai-vos de mim, vós que eu não conheço, vós que praticais iniquidade. Portanto, devemos conhecer a Deus, crer nele e se afastar do pecado, para a glória de Deus Pai. Em Deuteronômio no capítulo 13 também nos é falado, irmãos, que haverá profetas que chegarão, sonhadores, que farão milagres e sonharão e dirão: vamos após o Senhor e adoremos outros deuses. Mas maldito ele seja, porque a autoridade da palavra de Deus está na mensagem do Evangelho. Mesmo se um anjo venha do céu e diga: vamos a outro Evangelho, que ele seja maldito. É isso que Paulo nos diz em Gálatas capítulo 1.
Portanto, a autoridade da palavra de Deus está mediante o seu glorioso Evangelho de Deus. E é esse Evangelho que eu venho trazer hoje a vocês. Romanos capítulo 5, irmãos. Romanos capítulo 5. Paulo, ele nos tenta falar agora um pouco, depois de provar a respeito da salvação também aos gentios, tanto aos judeus quanto aos gentios pela fé em Abraão. No capítulo 1, ele coloca que todos estão debaixo da ira de Deus, sejam judeus ou gentios. No capítulo 2, ele tenta provar para nós que os judeus, eles também pecam e também precisam da fé e do Evangelho de Cristo. No capítulo 3, ele mostra que não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça a vontade de Deus. Ele tenta nos colocar todos ali, mostrando para que todos nós precisamos da fé em Cristo e da fé em Cristo urgentemente. Glória a Deus. Para o culto de homens e todos os irmãos, como um todo, vem nos falar a respeito do caminho de Deus para a vida do servo de Deus. Amém? Simplesmente nos vem esse texto e vivemos em épocas de muito avanço tecnológico. Vivemos em épocas jamais vistas de crescimento na educação, crescimento na tecnologia, crescimento na medicina, nos hospitais, conhecimento. Nunca antes foi visto tanto progresso. Mas a pergunta é, por quê? Quando o ser humano está mais desenvolvido, ele também está mais decaído. Essa é a grande pergunta. E Paulo, em sua epístola aos Romanos, ele nos mostra a raiz, a essência disto. E tentarei expor a vocês isso também. Por quê? Porque é preciso saber que o verdadeiro problema do ser humano não é simplesmente que ele precisa ser educado, que ele precisa de mais hospitais, que ele precisa de mais educação, de mais tecnologia. O principal problema do ser humano é que ele precisa da salvação de Deus em Cristo. Ele precisa da vida de Deus no homem. Essa é a principal necessidade dele. Partindo, irmãos, para isto, podemos compreender nesse texto. Por quê? Porque vemos no versículo 1 que, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, sem Deus, não temos paz verdadeira. Sem Deus, podemos ter algum momento de alegria momentânea e passageira, algum momento de uma paz enganosa, uma paz que vem de um pecado que logo vem cobrar a sua conta e logo vem para lhe seduzir mais com a concupiscência do engano, como diz a palavra de Deus. É uma paz que depois de te dar uma falsa paz, te destrói no outro dia. Então, irmãos, podemos entender que nenhum ser humano tem paz em si mesmo. E muito menos paz com Deus. Então, prosseguindo nosso texto, no versículo 2 temos: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não sei se vocês lembram daquela passagem bem famosa que diz, Romanos 3:23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da essência do Deus Todo-Poderoso, carecem do seu caráter, da sua glória, da sua santidade, do seu amor, da sua verdade, da sua paciência, da sua consolação. Todos pecaram e se distanciaram de Deus, todos, sem exceção. E o versículo 3 nos fala, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança experiência, experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi rogado, porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Irmãos, a palavra ímpio, ela significa alguém sem piedade. Sem piedade significa alguém que não ama a Deus, alguém que não acha valor em orar, acha valor em ler as Escrituras, acha valor em jejuar. Mas Cristo morreu pelos ímpios. Alguém que não acha valor na vida de Deus, alguém que não acha valor na Bíblia, mas Cristo morreu pelos ímpios. Glória a Deus. Os anjos nunca cometeram pecado algum, os anjos que estão no céu de glória. Mas Cristo, pelo grande amor com que nos amou, decidiu morrer pelos ímpios. Ímpios, antigos ímpios, como eu e você.
Em 1 Coríntios capítulo 6 nos fala que antigamente bebíamos, que antigamente mentíamos, que antigamente roubávamos. Mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos salvou, nos santificou, nos redimiu e nos restaurou e nos glorificará. Ainda mais, irmãos, a mensagem que nos é falado nesse tema, ela também nos leva a Efésios capítulo 2. Porque Efésios capítulo 2 nos fala que Deus nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Você já ouviu aquela frase que diz: enquanto há vida, há esperança, mas quando morre, cessa a esperança. Mas a Bíblia nos fala que todos, por natureza, estão mortos em transgressões e pecados. Não é simplesmente não gostar de Deus, mas é estar incapaz de servir a Deus. Por quê? Porque em Romanos 8 nos fala que a carne não pode fazer a vontade de Deus, e nem o pode, porque não pode fazer isso, não tem a capacidade de fazer isso. E esse estado de morte em delitos e pecados era a seguinte questão: alguém lhe convidar a ir para a igreja e você pensar assim: ali não tem nada para mim, ali eu não gosto daquilo. Essa é a morte em pecados e transgressões. E ainda mais, além de não ir para a igreja, tudo que amamos, tudo que queremos fazer é o pecado. É tudo aquilo que não condiz com a vontade de Deus. No versículo 2 nos fala: dos quais dantes andastes outrora, segundo o curso deste mundo. E qual é o curso deste mundo, irmãos? 1 João, capítulo 2, versículo 15 nos fala: o curso desse mundo. Esse mundo, ele é constituído por obras da carne, concupiscência dos olhos e ostentação da vida. O que é isso? Obras da carne. Gálatas tem uma lista grande de obras da carne. Colossenses também tem uma lista grande de obras da carne. Mateus capítulo 7 também tem uma lista grande de obras da carne. São elas: imoralidade, bebedeira, inveja, ciúmes, glutonaria e por aí vai. Essas são obras da carne. Além disso, poder contemplar essas obras da carne, como Jesus fala: se a luz dos seus olhos forem trevas, quão terríveis trevas serão o coração de vocês. É isso que Jesus fala. Portanto, em épocas de telas, em épocas de muito apelo visual, tomemos cuidado com aquilo que nós olhamos. Tomemos cuidado com aquilo que nós olhamos, principalmente na televisão e no celular. Por quê? Porque a entrada para o nosso coração mais rápida é pelos olhos. Portanto, devemos redobrar os cuidados. Além disso, também temos a ostentação da vida. Quantas vezes somos tentados pelas riquezas da vida? Até porque o próprio Senhor Jesus Cristo, no deserto, uma das tentações que o diabo deu a ele foi o quê? Me adore, eu te darei todos os reinos da terra. Essa é uma tentação terrível que está no coração de todo ser humano. Mas nós sabemos, pelas Escrituras, que a nossa principal riqueza é Deus e Sua Palavra. Como diz o salmista: não tenho nenhum bem a não ser no Senhor, e a Tua Palavra é mais preciosa do que o ouro puro e a joia mais fina. Se alguém dissesse assim: você pode ganhar R$1 milhão se fizer isso aqui, provavelmente a maioria de nós iríamos tentar ganhar aquele dinheiro. Mas agora, se eu disser para você: você buscará e achará a verdade, a palavra de Deus eterna. Se você bater, você vai achar. Se você buscar a porta estreita e o caminho estreito, você terá uma eternidade de glória. Provavelmente ninguém vai ligar para isso, infelizmente. E aquela questão, além disso, o texto ainda nos fala: os quais outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Se você for lembrar, essa ilustração para tentar mostrar os seres espirituais também está em João 3, a respeito de comparar os seres espirituais com o ar. Isso quer dizer algumas coisas, como não sabemos para onde ele vai, onde ele está e que obra ele está fazendo. Mas ele é uma potestade do ar. Ele é um senhor do maligno, do ar, do espírito que atua agora nos filhos da desobediência. É o diabo. O diabo, ele está sobre o mundo e ele reina nesse mundo de trevas. Ele é o príncipe deste mundo, mas todo o poder foi dado a Jesus Cristo nos céus e na terra, e ninguém pode tirá-lo da mão. Além disso, no versículo 3 nos é falado: entre os quais também nós andávamos outrora,
segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Como eu falei agora há pouco, a vontade da carne e ainda mais dos seus pensamentos. Tiago capítulo 1 e também o Salmo capítulo 7 nos fala como é que é isso, como é que surge a cobiça no coração do ser humano. Vem a tentação aos olhos, aos ouvidos, e de repente a gente dá ouvidos àquilo e vai alimentando no coração, e é como se fosse uma gestação, e a gestação chega a um ponto que a criança precisa nascer. E é assim que ocorre com o pecado. Se você receber o pecado e começar a alimentá-lo, aquilo se torna uma cobiça. E isso é o que diz o nosso texto. É simplesmente fazendo a vontade dos pensamentos da carne, cobiçando. E além disso, vivíamos assim, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Como diz João capítulo 3, nos fala aqui: aquele que crê tem a vida eterna, mas aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Em Romanos 1 nos fala qual é a principal demonstração da ira de Deus sobre a pessoa. É que Deus a entrega para os seus próprios pecados. É maravilhoso quando alguém entrega a sua vida a Cristo, mas é terrível quando Deus entrega o pecador a si mesmo. Então ele se destrói, ele vai na lama, é como o filho pródigo, ele chega ao ponto de se alimentar com os porcos do pecado. E então, tudo isso nos vem para o ensinamento, para saber onde estávamos. Não só onde estávamos, mas o procedimento no pecado. E esse procedimento, como diz o texto de Efésios 2, é andar. É um estilo de vida. E pergunte a si mesmo: o seu estilo de vida é reconhecido por pecar? Ou é reconhecido por virtudes, santidade, glória a Deus e a fé em Cristo? Pergunte-se. Por quê? Porque em 1 João capítulo 1, versículo 9, nos fala: se dizemos que não temos nenhum pecado, enganamos a nós mesmos. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Ou seja, nossa vida é sempre de estar vencendo pecados, é sempre de estar caminhando cada vez mais perto do Senhor Jesus Cristo. Nossa vida é de estar confessando a Deus e nos voltando para a palavra de Deus, para a vida santa. Por isso, é necessário buscarmos a Deus em oração. Agora, no caminho da salvação, como nos foi falado, muitas vezes pensamos muitas coisas grandes ao nosso próprio respeito. O livro de Isaías, ele já nos fala: não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Aqui veio chamar vocês, pelo chamado do Evangelho, da glória de Deus, da palavra de Deus, a seguinte questão: antes que o ímpio ele seja salvo e seja transformado, ele precisa se assumir como pecador e ímpio. Ele precisa assumir que ele pecou contra Deus. Ele precisa de uma coisa muito importante: humildade. Ele precisa se humilhar diante de Deus. A humildade do Senhor Jesus Cristo é tão grande que ele, sendo o rei de toda a terra, ele decide nascer numa manjedoura. Ele, sendo o rei de toda a terra, ele decide nascer na pobreza. Não porque a pobreza é santa, mas porque Jesus Cristo quis ficar pobre para que você fosse rico para com Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Além disso, o que há também nesse texto é que devemos ter a mesma atitude do nosso Senhor Jesus, que na noite que foi traído, próximo a ser traído, ele decide lavar os pés de cada discípulo seu, de cada apóstolo seu. Esse é um trabalho que até o escravo poderia renunciar, mas Jesus Cristo, ele decide lavar os pés de cada um. Grande humildade é essa. Lavar pés fedorentos, pés cheios de terra do deserto, pés todos quebrados, todos destruídos, terríveis, porque há de pescadores, de trabalhadores do campo. E lavar os pés do próprio Judas. Ele lava os pés de um inimigo seu. Ele lava os pés com sinônimo de humildade e bondade constrangedora do Senhor Jesus Cristo. Até o próprio traidor lhe dá um beijo à face e diz: o que queres comigo, meu amigo? Ou seja, Jesus Cristo tem uma humildade que nós devemos imitar. Jesus Cristo nos falou: não seja entre vós como é no mundo. Porque no mundo, o que tem mais glória é o que é mais servido. Mas comigo, o que tem mais glória é o que é mais servo, que serve a todos. Portanto, vamos levar isto ao nosso coração. Além disso,
Quando a mulher cirofenícia chega próximo ao Senhor Jesus Cristo, e ele lhe dá uma resposta um tanto dura, diz que: como eu tirarei a comida dos pães dos filhos e darei aos cachorrinhos? Mas a mulher cirofenícia diz: ainda assim os cachorrinhos precisam de mantimento. Ou seja, ela se assume como um cachorrinho para que ela seja salva por Cristo Jesus. Portanto, devemos ter essa noção de humildade. Além disso, também tem a história do fariseu e do publicano. O fariseu diz: obrigado, Deus, porque eu não sou como este pecador publicano. O publicano nem olha para os céus, ele permanece com o seu olhar na terra e diz: Senhor, eu não sou digno de falar contigo, perdoa os meus pecados. Essa é a palavra de Deus para você. Por quê? Porque o fariseu saiu condenado, mas o publicano saiu justificado pela fé. Amém? Ele saiu salvo dali. Por quê? Porque a humildade, o arrependimento é o caminho que nos leva a Deus. O arrependimento que nos leva à fé. Até porque também nos diz na palavra de Deus que devemos nos arrepender para crer. Nunca um coração que se acha mais poderoso do que Deus pode se voltar para Deus e se humilhar diante de Deus. Você não é Senhor da sua vida, Deus que é Senhor. Como nos diz no Salmo capítulo 5, o salmista diz: Senhor, guia-me em teu caminho, não no meu caminho, em teu caminho. Portanto, vamos reconhecer o Senhor em todos os caminhos da nossa vida, para que a gente possa dizer: Senhor, é o teu caminho. Você sabe qual é o chamado de Cristo para a vida de todo aquele que crê? É o seguinte chamado: aquele que quiser ganhar a sua vida, a perderá. Agora, aquele que perder a sua vida por mim, este a ganhará. Você sabe o que quer dizer com isso? Quer dizer anular o seu eu e voltar-se para a palavra de Deus. Se eu vou comprar pão, se eu vou servir minha família, eu vou seguir a palavra de Deus em tudo isso e com zelo. Amém? Não nossa própria vontade. Além disso, nos é dito também na palavra de Deus que aquele que não estiver disposto a deixar a sua própria vida, sua família, seus bens, seus filhos, não é digno de ser meu discípulo. É isso que é o custo do discipulado. Por quê? Não que você deve, que todas as pessoas tenham chamado missionário para sair e com a sua família e pregar o evangelho em lugares distantes. Não todos, mas que todos são chamados a renunciar o seu querer para fazer a vontade de Cristo em todos os momentos da sua vida. Ainda mais, Jesus Cristo nos fala: aquele que quiser vir após mim, dia após dia, leve a sua cruz e siga-me. Você sabe o que significa? Cruz é instrumento de morte, é instrumento de mortificação, é luta contra pecado, é morte, é servir a Cristo, é olhar para o exemplo de Cristo, para a vida de Cristo e querer fazer o mesmo. Mas muitas vezes não queremos jejuar, não queremos orar, não queremos ler a Bíblia, e precisamos disso para a glória de Deus. Além disso, irmãos, esse caminho de humildade, de arrependimento, de se voltar para Deus, de se reconhecer como antes ímpio, de chegar a Deus, é exemplificado no apóstolo Paulo, porque é um caminho progressivo da vida dele. Primeiro, ele se reconhece como o menor dos apóstolos, depois como o menor dos irmãos, e no final da vida ele diz para nós: eu sou o maior dos pecadores. Não que Paulo pecava mais do que todo mundo, não, mas que ele tinha uma visão tão próxima do Deus Todo-Poderoso, e ele se via tão pequeno, que ele via que ele era um pecador, o pior pecador que ele conhece, mas ao mesmo tempo, para o pior pecador, há a maior graça de Deus. É por isso que Deus diz: a tua graça me basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, ó Paulo. É isso que nos fala o texto da palavra de Deus. E além disso, irmãos, nos é falado nesse texto de Romanos, capítulo 5, que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Sabendo, irmãos, desse caminho de reconciliação, é hora de buscar o arrependimento. E é o arrependimento de todos os dias. A mensagem de Jesus Cristo é: arrependei-vos e credes, porque é chegado o reino dos céus. E essa mensagem não é só para o não convertido, é uma mensagem para todo cristão. Porque todos os dias nós pecamos e precisamos chegar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, perdão pelos meus pecados. Senhor, transforma o meu coração. Senhor, dai-me um novo coração, dai-me um coração puro. Tira todo endurecimento do coração. Além disso, irmãos, devemos ir a Cristo e entender que Jesus Cristo se encarnou. Jesus Cristo foi encarnado pelo Espírito Santo na Virgem Maria. Ele viveu
uma vida perfeita, sem nenhum pecado. Ensinou tudo aquilo que nós devemos seguir para a glória de Deus Pai. Morreu debaixo da ira de Deus na cruz do Calvário. É por isso que Ele nos diz: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. E no Antigo Testamento, cálice é a ira de Deus sobre ele. Ainda mais, quando ele diz Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele diz o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? E isso está no Salmo 22. No Salmo 22, Davi, ele fala que os pecados do seu povo estavam sobre ele. Lá no Isaías 53 também. Ou seja, o justo foi morto pelos injustos, para que eu e você pudéssemos ter a justiça de Deus, a graça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado, para que a justiça de Deus nos salvasse. É dessa forma que Deus, Ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele morre, e ao mesmo tempo que Ele morre também os pecados daqueles que podem crer. Amém? Ainda mais, ao mesmo tempo que Ele morre, ao terceiro dia Ele ressuscita. E quando Ele ressuscita para a glória de Deus Pai e torna justos todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Sabe o que quer dizer? Quer dizer que a vida perfeita de Jesus Cristo foi colocada na conta de todos aqueles que creem. Amém? Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Cristo. Amém? Se você crê nele, é o sangue de Cristo que está na sua vida e a vida dele perfeita. Ainda mais, depois de 40 dias, cerca de 40 dias, Ele é assunto aos céus e intercede por todos aqueles que podem crer à destra de Deus. Se você peca, o diabo, ele te acusa, ele tenta te lançar no inferno, mas nós temos um advogado diante de Deus, e ele é um advogado perfeito, que não deixará que nenhum dos seus se perca. Amém? Além disso, irmãos, também devemos compreender que tudo que lhes falei agora exige uma vida de renúncias, uma vida de entregar a nossa própria vida, a fim de receber uma vida melhor, para a glória de Deus. Além disso, nos diz um texto: justificados, pois, mediante a fé. Em Efésios 2 também nos ajuda, 2, 8 e 9, nos é falado que a salvação é pela graça, mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. É interessante como até na salvação pela fé, nos é falado que ninguém deve se gloriar. A salvação, ela é dom de Deus. A salvação pertence a Deus, como diz o Salmo e em Jonas 2,9. Então, irmãos, devemos compreender que Deus, em sua graça, pelo grande amor com que nos amou, Ele, quando o diabo pecou, Ele o lançou na condenação eterna, junto com os seus anjos. Mas quando o homem peca, Ele diz que pelo grande amor com que nos amou, Ele nos deu o Senhor Jesus Cristo. O mais imperfeito possível, Deus entregou o seu próprio Filho para que pudéssemos viver e viver eternamente. Além disso, irmãos, devemos compreender também que a ira de Deus, como eu falei para vocês, é tanto a entrega para o pecado, quanto algo impressionante, algo terrível, algo devastador. A ira de Deus, quando é manifestada diante de Moisés, diante do povo do Egito, é algo incrível. Moisés havia visto as 10 pragas no Egito, havia visto fogo do céu, granizo, destruição para todo lado, o mar vermelho se abrindo. Mas quando ele chega no monte e vê a glória e majestade de Deus, Moisés diz em Hebreus 12 que eu estou trêmulo, estou com medo, porque é assustadora a ira de Deus. Você já imaginou as catástrofes naturais que estão acontecendo? Vem uma avalanche de água, um deslizamento, destrói sonhos, famílias, vidas. E isso é só a criação de Deus. Imagine o poder do próprio Deus esmagando o ser humano. Nos é falado em Apocalipse que até os guerreiros dirão: venham os montes e caiam sobre nós. Porque o poder de Deus é glorioso e é grandioso e é soberano, é inimaginável. Ele criou tudo somente pelo poder da sua palavra. Amém? Portanto, essa é a mesma ira que só o Filho de Deus, sendo o próprio Deus, poderia suportar para morrer no lugar de todos os que podem crer. Foi ali que Deus derramou o seu sangue, para que todos que podem crer sejam salvos. Então,
Corra para Cristo. Como diz o hino da harpa no começo do culto, esconda-se em Cristo. Esconda-se em Cristo. A espada da lei, essa história de seguir os mandamentos somente para ser salvo, você nunca conseguirá a salvação. Você precisa crer em Cristo, entregar a sua vida a Jesus, para então você seguir os mandamentos. Ninguém pode, senão pela capacitação do Espírito Santo, ser salvo. Por isso, é preciso que você creia no nome do Senhor Jesus Cristo. E então, seguir os mandamentos será a prova de que você é um salvo. Além disso, vamos pensar a respeito dessas questões. Mediante a fé, temos paz com Deus. Aqui podemos separar 3 tipos de paz. Primeiro, a paz com Deus. Antes, como eu falei para vocês, e lá em Efésios 3 também é falado, que éramos inimigos de Deus, sem Deus no mundo, sem esperança. E veja bem, a situação só muda quando Deus nos visita, quando nós buscamos esse Deus da salvação. Pergunte a si mesmo: será que eu já crio em Cristo? Será que eu tenho frutos que mostram que eu crio em Cristo? Além disso, essa paz com Deus ainda vem com algumas promessas, como nos é dito que podemos ter paz em nós mesmos. Como nos diz o Senhor Jesus Cristo: para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é isso que Jesus Cristo fala. Você sabe o que isso quer dizer? Quando vem a aflição, você lembra de Jesus: Senhor, o Senhor venceu o mundo. Quando vem a dificuldade, você lembra: Senhor, o Senhor venceu o mundo. Quando chega a aflição, você ora a Deus: Senhor, o Senhor prometeu que o Senhor guardará a minha mente e meu coração em Cristo Jesus. E eu peço ao Senhor uma paz que excede todo entendimento. Essa é a paz que Deus nos dá. E ainda mais, é uma paz para com todos os vossos semelhantes. Você não pode, por iniciativa própria, ter inimizade com ninguém. Você precisa perdoar. Você precisa, no que te for permitido, perdoar as pessoas. Além disso, paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Além disso, tivemos acesso pela fé a esta graça. Somos salvos pela graça de Deus, pelo amor de Deus, mediante a fé. A fé é como se fosse uma disposição de um mendigo levantando as mãos e Deus vindo, pegando a sua mão e o transformando em príncipes, reis e rainhas. Amém? Ou seja, seria a mão levantada para Deus, seria buscar a Deus. E a fé envolve o conhecimento das Escrituras, envolve confiar em Deus e pedir a Deus que Ele nos salve, até que Ele nos salve. E a salvação vem do Senhor para a glória de Deus. Como nos é falado também, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você pode ver que tudo está cheio da glória de Deus, glória de Deus, glória de Jesus, glória de Deus. O texto está falando direto, e nenhuma glória ao homem. Além disso, ele nos diz, não somente isso, nos gloriamos nas tribulações. Ele não nos fala, nos gloriamos das tribulações, não é das, é nas. Ou seja, todos nós passamos por dificuldades, mas devemos gloriar a Deus por tudo que Ele nos está nos dando. Por quê? Porque Romanos 8 nos fala aqui: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E você sabe o que é isso? O texto nos fala: é espada, é doença, é angústia, é dor. Tudo isso coopera para o bem. Até as coisas boas também. Tudo quer dizer as coisas boas e as coisas ruins. Porque Deus está no controle de tudo. E tudo que a gente passa é para o nosso bem eterno. Para que o nosso bem eterno esteja assegurado para a glória de Deus Pai. O coração do ser humano ele é tão difícil, tão duro, que muitas vezes Deus dá alguns tipos de sofrimentos para que ele chegue mais perto do Deus Todo-Poderoso. O que seria de Jacó se ele não tivesse ficado coxo com um anjo tocando a sua perna? Foi ali que ele se converteu e considerou Deus o Deus da sua vida e mais importante do que sua vida. É um grande exemplo para nós. Além disso, irmãos, nos é falado lá em Tiago que tem por motivo de grande alegria passardes por muitas tribulações. Por quê? Porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, como diz o texto. E ainda mais, tudo isso
isso é para que você seja perfeito diante de Deus, para que você tenha experiência diante de Deus. Por quê, irmão? Porque Deus, ele tem esse projeto eterno e não pensa como o homem pensa. Os pensamentos dele são muito elevados e ele tem pensamentos perfeitos a respeito de seus filhos. Ainda mais, ele nos fala que nos gloriamos nisso. Mas por quê? Porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a esperança não confunde, não traz confusão, não decepciona. Sabe por quê? É porque tudo gira em torno do Evangelho de Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque você está na mais terrível tribulação, na dificuldade, no sofrimento, se alegrando em Deus e perguntando assim: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar através dessa dificuldade? Quando você está ali e você lembra do Senhor Jesus Cristo, oh Senhor Jesus, pela alegria que te foi proposta, o Senhor sofreu até suar sangue. Eu nunca suei sangue, eu nunca sofri esse ponto, mas eu olho para ti, por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E isso é um amor incomparável, indestrutível e imensurável. Não tem como se comparar. Então você pode suportar qualquer tribulação. Sabe por quê? Os apóstolos foram chicoteados diante do sinédrio. E eles saíram do sofrimento dando pulos de alegria. Por quê? Somos dignos de sofrer pelo Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Como é que eles chegaram a essa fé? Foi porque o amor de Deus é derramado no coração deles pelo Espírito de santidade, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Portanto, precisamos voltar a esse antigo caminho da palavra de Deus, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Por que esse amor é derramado em nossos corações? Por causa da obra de Cristo. E nós éramos fracos. Assuma suas fraquezas diante de Deus, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em você. O servo de Deus é alguém que sempre está diante de Deus, contando em que ele é fraco, para que Deus o fortaleça. Não é uma pessoa indestrutível, um super-homem, nada disso. É uma pessoa fraca que depende de Deus. E por causa disso, Deus o capacita a mover montanhas para a glória de Deus. Além disso, irmãos, como nos é falado, quando nós éramos ímpios, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ser Cristo, de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, o mesmo Deus, o Deus Trino, Ele opera um plano perfeito, glorioso e maravilhoso de salvação em seu Filho, pelo grande amor com que nos amou. A salvação de Jesus Cristo é sabiamente proposta desde a eternidade, e então ela é redenção, santificação e consumação. Ou seja, a salvação de Deus perdoa pecados, e quando você é salvo para ser santo. Santidade pela qual ninguém verá a Deus, e paz com todos pelas quais ninguém verá a Deus. É preciso se voltar para estas coisas, para a santidade que há em servir ao Senhor. E esse amor constrangedor que eu vos falo, esse amor glorioso que eu vos falo, que é preciso que nós sejamos humildes diante de Deus. É preciso que nós compreendamos todas essas coisas, porque Ele nos dá dois versículos de promessas gloriosas para a glória de Deus. Versículo 9, Romanos capítulo 5, versículo 9, olha o que ele diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém? Você sabe o que significa? Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira de Deus. Quando você tem a justiça de Deus, quando você tem a salvação pela fé, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Amém? Amém. Mesmo quando você peca, não há pecado tão grande que Cristo não possa perdoar. E além disso, também há a necessidade de saber que devemos nos voltar para Deus. Porque como diz o versículo 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Você precisa estar firme, vigilante, orando todos os dias, lendo a Bíblia todos os dias, jejuando 2 vezes a semana, pelo menos,
louvando a Deus, o glorificando, cantando hinos, guardando o seu coração, a sua mente, os seus olhos, os seus ouvidos e tomando um cuidado em todas as coisas. Paulo, para ilustrar isso, ele diz o seguinte, que é como se fosse um soldado no campo de batalha. Se um soldado no campo de batalha estiver sem arma, estiver brincando, estiver sem sua roupa de militar, ele logo será morto. Mas agora, se o soldado ele estiver preparado, ele estiver atento, ele estiver protegido, ele estiver atento para ver se não tem nenhum inimigo, com certeza ele cumprirá a sua missão. É dessa forma um cristão. Você precisa estar atento. Onde está a espada do Espírito, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o pé de prontidão ao Evangelho, o cinto da verdade. Você precisa estar com a armadura de Deus para guerrear a favor de Deus contra os principados e potestades, para a glória do Deus Todo-Poderoso. E a sua principal arma é o Evangelho de Deus, é a palavra de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Por isso, vamos estar firmes e nos gloriar na esperança da glória de Deus. O quanto você tem pensado na esperança do Senhor Jesus Cristo? Você tem pensado que o Senhor Jesus Cristo vai vir e vai transformar todas as coisas, e o céu de glória? Você tem sido rico para com Deus, feito as coisas com o olhar no alto, ou tem esquecido disso tudo? Tem se lembrado das preocupações dessa vida? Tem deixado que o inimigo roube a palavra do seu coração, roube a sua fé? Não deixe que isso aconteça. Volte-se para a palavra de Deus e busque ao Deus Todo-Poderoso. Como nos é dito no versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória a Deus, pela vida de Jesus Cristo. Se você, quando não queria nada com Deus, Deus foi lá e te buscou, e te trouxe para a sua casa, para o seu reino, tirou do reino de trevas para o reino da luz, quanto mais agora já reconciliado. Nós somos filhos, sacerdotes do Altíssimo, príncipe e princesas do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que significa? Significa que é hora de se voltar para Deus e para a sua palavra do Deus Todo-Poderoso. Porque se Ele entregou o seu Filho, sendo nós inimigos, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, sabe o que significa? Que se pedirmos qualquer coisa, segundo a sua vontade, Ele nos dará. Amém? Sabe o que significa? Que uma igreja saudável, que prega o Evangelho, que vive o Evangelho, o Senhor vai derramar os seus dons nessa igreja. Sabe o que significa? Que um servo de Deus que serve a Cristo, ele vai estar cada vez mais se santificando, e Deus vai fazer com que ele seja usado para a glória do Deus Todo-Poderoso. É preciso se despertar para essas coisas. É preciso se despertar para essas coisas e pedir a Deus que Ele traga um avivamento sobre nós, a começar em nós, quebra o nosso coração, que possamos ser somente um como o Senhor é em nós. É isso que devemos fazer, devemos humilhar. Se meu povo, que tem meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus caminhos maus, então eu os visitarei. Amém? É isso que acontece, irmãos, é isso que acontece com a palavra de Deus e que nos é falado. Tendo sido reconciliados, irmãos, tem uma coisa gloriosa. Se você olha a vida de Moisés, Deus, Ele nos promete que tem guardado muito mais do que aconteceu na vida de Moisés para os seus filhos. E a nova aliança, ela tem guardado uma seguinte questão, que o Espírito Santo, Ele nos cela. E Ele nos cela, Ele nos lembra da palavra, Ele nos guia, Ele é o nosso professor quando a gente estuda a Bíblia. E, meus irmãos, isso é glorioso. Tendo sido reconciliado é grandioso para a glória de Deus Pai. Portanto, esforcemos-nos, porque como diz Paulo a Timóteo, esforça-te para aprender aquilo que eu te ensinei, mas Deus te dará entendimento. Amém? Te esforça para aprender. Versículo 11, para terminar. E não apenas isso, nós também nos gloriamos em Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E como nos diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, Deus nos dá o ministério da reconciliação, para que nós possamos levar a reconciliação do Evangelho a todos aqueles que estão se perdendo, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Portanto, vamos meditar nessas verdades da palavra de Deus. Vamos meditar para a glória de Deus em tudo isto que nos foi colocado neste texto, para a glória do Deus Todo-Poderoso. E então vamos voltarmos para Deus, buscarmos a Ele em humildade, mansidão e no seu glorioso Evangelho. E com certeza Ele nos promete coisas grandiosas. Deus abençoe.